Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você todo dia. No problema de agora, nós vamos ter um bloco de gelo a menos 20 graus Celsius que nós vamos querer colocar no micro-ondas e fazer com que ele vaporize metade de sua massa. Para a gente resolver esse problema, a gente vai tratar de calorimetria e estudo de energia térmica com potência. Se você apoia essa iniciativa, deixa logo seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando vai ter vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Então vem comigo para a gente ler o enunciado do problema que eu acabei de inventar. Você possui um cubo de gelo que está a menos 20 graus Celsius, né? Você tem 20 gramas e deseja fornecer calor a ele até que a metade dessa massa, dos 20 gramas do gelo, seja vaporizada. Se o micro-ondas fornece uma potência de 200 calorias por segundo, por quanto tempo deve permanecer ligado a fim de atingir o seu objetivo? O calor específico do gelo é de meia caloria para fazer 1 grama variar a temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico da água é de 1 caloria para fazer 1 grama de água variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. O calor latente de fusão é de 80 calorias para fundir cada 1 grama de gelo. Já o calor latente de vaporização é de 540 calorias para fazer cada 1 grama de água vaporizar. A pressão do local é 1 atmosfera. A temperatura de fusão 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição 100 graus Celsius e a temperatura inicial do gelo com o que nós vamos trabalhar vai ser menos 20 graus Celsius. Durante quanto tempo o micro-ondas precisará ficar ligado? A gente vai ter de fazer uma análise das transformações. Não dá para você sair do estado de gelo para o estado de vapor de uma vez. Existem etapas que vão acontecer. O gelo precisa aquecer até chegar a 0 graus, que é onde ele começa a fundir, a derreter, depois ele derrete. Derreteu? Temos apenas água. Esta água vai esquentar até 100 graus Celsius. Chegou a 100 graus Celsius, começa o processo de vaporização. Este processo de vaporização vai acontecer apenas pela metade. Nem tudo vai vaporizar. Eu só quero metade vaporizado. Sabendo quanto de energia, depois a gente pode fazer até uma regra de 3 simples para saber o tempo que o micro-ondas precisará ficar ligado. Vem comigo. Para resolver este problema, eu e você vamos construir juntos um diagrama de aquecimento da nossa água, do nosso gelo, que vai se transformando, mudando de estado físico. Ele, aqui no diagrama, é um gráfico onde nós vamos ter o eixo da temperatura em função da quantidade de calor que vai sendo transferida para o nosso objeto, em calorias aqui. Nosso bloco de gelo vai começar a temperatura de menos 20 graus Celsius. São 20 gramas de gelo que a gente tem a 20 graus Celsius negativos, ok? Se a gente começar a fornecer energia para esse gelo, ele vai aumentando a temperatura. Ele não começa derretendo direto. Primeiro ele vai ter de chegar ao 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão, para então começar a derreter. A quantidade de calor que a gente vai ter de fornecer neste processo provoca variação, então, na temperatura. Quando há variação de temperatura, nós dizemos que este é um processo em que varia a energia interna sensível. Daí o uso do termo calor sensível. Sensível a quem? Quem é que vai sentir alguma coisa? O termômetro vai sentir essa transformação porque o termômetro mede a variação da temperatura. E para resolver isso, nós vamos usar a equação do calor sensível. Vem comigo. Observe então que neste primeiro caso, nesta primeira transformação, o gelo foi de menos 20 graus até 0 graus Celsius, ok? Para conseguir isso, precisou de uma quantidade de calor de 200 calorias, mc ΔT. A massa de gelo são 20 gramas, o calor específico do gelo 0,5 caloria por grama e por grau Celsius, e o aumento de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A final aqui é 0 e a inicial é menos 20. Se você fizer 0 menos 20, dá 20.
A partir daqui, quando o gelo atinge 0 graus Celsius, começa o processo de fusão. A energia que ele vai recebendo, através do mecanismo calor que ele vai recebendo, e vai provocar não mais o aumento da agitação, mas a desagregação das partículas. E quando isso acontece, nós chamamos esta quantidade de calor latente. Latente, que é um termo que significa não visível, escondido. Professor, escondido de quem? Do termômetro, porque durante a mudança de estado físico não há mudança de temperatura. É interessante, se mudar a temperatura da água, não vai mudar o estado físico. Se mudar o estado físico da água, não vai mudar a temperatura. E aí vai aparecer, durante essa troca de calor, uma situação em que a temperatura está constante no gráfico. Isso vai nos trazer uma reta aqui, ó, horizontal. Nesta parte do gráfico, você vai ver que a reta é horizontal. Não vai acontecer mudança de temperatura enquanto a água muda de estado físico, enquanto o gelo sofre a fusão. Na quantidade de calor para a fusão, a gente não tem variação de temperatura. Então, nós vamos fazer o produto entre a massa que foi fundida e o calor latente de fusão, específico aqui do gelo, que é de 80 calorias por grama, foi fornecido no início do problema. Se eu tenho 20 gramas, então, que vão ser fundidos, se eu precisaria de 80 calorias para cada 1 grama, para os 20 gramas, eu vou precisar de 1.600 calorias. Então, se eu já tinha recebido 200, recebendo mais 1.600, até agora totalizamos 1.800 calorias. Mas a partir de agora, nós só temos a água no estado líquido. Isso quer dizer que, se eu continuar fornecendo energia, esta água agora vai voltar a aumentar a agitação de suas partículas e, com isso, o aumento de temperatura. Eu preciso fazer vaporizar. Então, para vaporizar, a gente precisa atingir a temperatura de ebulição, que vai ser os 100 graus Celsius. Para fazer a água ir de 0 a 100, que é onde ela entraria em ebulição, seria necessário fornecer para ela 2.000 calorias. Por quê? Porque mc ΔT, eu tenho 20 gramas de água, calor específico da água é 1 caloria por grama e por grau Celsius, e eu tenho uma elevação de temperatura de 100 graus Celsius. 20 vezes 100 me dá 2.000, então são necessárias mais 2.000 calorias de energia térmica para poder aquecer essa água ao ponto de ela entrar em ebulição. De 1.800, somado com 2.000 calorias, nós vamos ter 3.800 calorias necessárias para se chegar aí. A partir daqui, começa a acontecer a vaporização. Mas a gente não quer que vaporize tudo, a gente quer vaporizar só metade desta água. Aqui vem a pegadinha. Na hora da vaporização, você ia fazer Q é igual a ml. Mas agora não é toda a massa que vai vaporizar. Durante esse processo de vaporização, a gente vai vaporizar só metade. Então, você vai ter 10 gramas de água e 10 gramas de vapor. A massa vaporizada vai ser de 10 gramas. Então, se você colocar 20, já perdeu o problema. Fazendo m vezes o L de vaporização, 10 vezes 540, que é o calor latente de vaporização da água, você vai encontrar 5.400. Se você pegar, somar aqueles 3.800 que a gente já havia fornecido até aqui, com esses 5.400, você vai ter os 9.200. Então, serão necessárias 9.200 calorias para que você consiga atingir o seu objetivo. Mas o seu micro-ondas fornece para você 200 calorias a cada segundo. Neste nosso problema, potência, que é a quantidade de calor sobre o tempo, tanto é que olha a unidade bem sugestiva, 200 calorias por segundo. Se você viu que precisaria de 9.200 calorias, você vai precisar de 9.200 calorias dividido por ΔT, que vai ser igual a 200 calorias por segundo. Simplifiquei cancelando as calorias e esses dois zeros.
Então, 92 dividido por ΔT vai ser 2 dividido por segundo. Fazendo o produto em x, 2 vezes ΔT vai ser igual a 92 segundos. ΔT é a metade de 92 segundos, o que seriam 46 segundos. Então, o seu tempo de espera para que todo esse gelo, chegasse ao estado final, Douglas, como assim? Ele não queria que todo o gelo derretesse, ele queria que metade do gelo se transformasse em vapor, deixando para a gente a outra metade na forma de água a 100 graus Celsius. A gente precisou de 46 segundos. É muito comum também, e eu vou colocar isso aqui para você, as pessoas trocarem o eixo da quantidade de calor pelo eixo do tempo. Vamos tentar fazer isso? Assim, as transformações sofridas aqui no nosso diagrama em relação ao tempo seriam assim: em 1 segundo, o gelo já chegaria aos 0 graus. De 1 segundo até 9 segundos, ele se transformaria em água. De 9 até 19, esta água iria de 0 até os 100 graus Celsius, e a gente nem colocou aqui, 100 graus Celsius, que seria a temperatura em que se atingiria a ebulição, o ponto de ebulição. E daqui por diante, a gente teria a ebulição acontecendo e metade da nossa água vaporizando. Isso aqui é um modelo idealizado. Na prática, à medida que você vai fornecendo energia para conseguir aquecer a água, já ocorre alguma evaporação, o que mudaria um pouco o resultado. Mas o que a gente estudou aqui dá para ter uma ideia, dá para fornecer uma ideia da quantidade de energia envolvida do início ao fim do processo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber o aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Eu tenho um curso feito especialmente para você. Um forte abraço e até a próxima!